Padre Alberto, meus caros amigos e amigas, com muito gosto, dizer-vos algumas coisas acerca do que estamos aqui a celebrar, o Sírio, o Senhor do Cabo, aqui em São João das Lapas está, claro. Os meus amigos são de cá, sabem muito mais coisas do que eu, mas, assim, falando em geral sobre o significado destas manifestações, é o que eu vou tentar dizer. Portanto, aqui São João das Lapas tem esta particularidade, digamos, de ter não um, mas dois sírios. Tem o sírio da Senhora do Cabo, também chamado os Saloios, e tem o sírio da Prata Grande, também o sírio da Senhora da Nazaré. Está claro que é a mesma senhora, que tem sírios muito mais por esse país fora, e aqui são estes dois, e são interessantes porque eles têm, para já, uma particularidade em comum. Não só de serem dedicados a Nossa Senhora, mas também os lugares onde nasceram e onde se dirigem. Um é o Cabo Especial, dedicado à Senhora do Cabo, e outro é também aquele promontório onde está a Senhora da Nazaré, portanto, o chamado sítio, não é? Da Senhora da Nazaré. São dois lugares que, geograficamente, assim, dois penhascos sobre o mar, têm bastante presença. E não é por acaso que isto acontece, porque estes acidentes geográficos, portanto, assim, como estou a dizer, penhascos sobre o mar, ou então montanhas, ou outros acidentes geográficos, sempre tocaram na mente e na imaginação das pessoas, porque não são assim lugares habituais, são lugares que se impõem. Né? Isto até muito antes de nós começarmos a nossa religião, portanto, o cristianismo. São coisas que geralmente, mesmo muito para trás de nós, já trabalhavam na imaginação das pessoas e por isso eram lugares, digamos assim, naturalmente religiosos. A palavra religião é uma palavra interessante, é uma palavra que significa ligação ou religação a Deus. Portanto, significa esta dimensão que nos transcende, que nos leva mais alto, isso é que nós chamamos Deus. Portanto, isto é a atitude religiosa. E que lá está, que lugares deste género, que são, no caso, estes dois penhascos grandes elevados sobre o mar, o Cabo Especial e o sítio da Nazaré. Agora imaginem aquilo sem casas. Aqui o do Cabo Especial não é preciso imaginar muito, poucas casas tem. Agora a Nazaré tem lá muitas casas em cima. Mas agora imaginem estes dois lugares com uma natureza austera, tal e qual. Isto nas pessoas trabalhava, como digo, na imaginação e levantava sentimentos, portanto, já da ordem do ir além, ligação mais acima, portanto, sentimentos que nós podemos chamar, neste sentido genérico, sentimentos religiosos. Repito, não são casos únicos em Portugal, quer de montes, quer de promontórios, quer de cabos, e nem só em Portugal, mas, enfim, por esse mundo além, e concretamente aqueles onde o cristianismo chegou e depois nasceram cultos, esses já marcadamente cristãos, à volta de Jesus, à volta da Mãe de Jesus, como é o caso, Nossa Senhora, à volta de outras figuras religiosas. Isto é muito genérico e muito verificável um pouco por toda a parte e não admira. Como não admira também, que aqui no Cabo Especial, antes que se lá levantou, sobretudo, digamos, do século XIV para o XV, é muito difícil definir quando é que começaram lá assim, romarias religiosas, mesmo ainda antes deste Sírio formalmente constituído. Mas são coisas anteriores, com certeza, e mesmo muito antes, até antes propriamente do cristianismo ter chegado a estas paragens. O cristianismo chegou a este território que é hoje Portugal, digamos aí, pelo século III, terceiro, quarto da nossa era. Pode ter chegado antes, mas assim para deixar qualquer coisa desorganizada, aquilo que nós chamamos igrejas, dioceses, etc., temos que esperar pelo século III, IV. Concretamente, o primeiro bispo que nós conhecemos aqui em Lisboa é da segunda metade do século IV. Portanto. Mas, portanto, muito antes disso, estes lugares que falavam e falam à imaginação das pessoas, lugares religiosos, portanto, neste sentido genérico, já tinham alguns cultos. E por isso, nós, enfim,
vendo as coisas com atenção, reparando bem no que lá está, etc., ficamos a pensar, isto aqui houve qualquer coisa muito antes dos cristãos cá terem chegado. Nós temos aqui até não é muito longe daqui, um exemplo, estão a ver aquela serra que chamam da Cabeça, chamam do Socorro, ali entre Mafra e Torres, né? Então, os Vedas, passamos lá mesmo agora, há 8, passa-se cá por baixo. Lá em cima existe uma capelinha, que é essa capelinha do século XVI, é uma Maria, todos os 5 de agosto, a Senhora do Socorro, mas é muito interessante, porque há ali umas ruínas pré-históricas, não a pré-histórica, proto-históricas, portanto, da época dos castros. E tem lá uma pia batismal, perdão, uma pia de água benta, que está lá numa parede, que vista com atenção, tem lá assim umas inscrições, não de letras, mas figura, que aquilo rapidamente nos leva para coisas muito mais antigas que por ali andavam e possivelmente também já de cunho religioso. Isto é muito vulgar, muito natural, muito espontâneo. Há sítios que não suscitam este sentimento religioso e há sítios que suscitam rapidamente esse sentimento religioso. Não sei se aqui já temos gente que foi aos Açores e que andou por lá entre as ilhas e então aí isto mesmo que eu estou a dizer é muito verificável. Quando nós, por exemplo, vamos de barco e passamos entre a ilha de São Jorge, que é muito elevado, e a ilha do Pico, também é o ponto mais alto de Portugal, com 2.300 e tal metros de altitude, e nós vamos cá embaixo, naquilo que eles chamam o canal, nós sentimos naturalmente que há aqui qualquer coisa que vai por aí acima e que também nos leva lá acima. Repito, isto é um sentimento espontâneo, natural, é igual em todas as religiões e encontramos isto em todo o planeta. Lá está, quando os cristãos chegaram, como é o nosso caso, esses lugares depois tiveram uma interpretação religiosa. No que diz respeito aqui à senhora do Cabo Especial, temos aquela tradição. É uma tradição que nos chega e está completamente descrita por dois cronistas do século I, do século XVIII, já do princípio do século XIX, o Frei Agostinho de Santa Maria e o Frei Cláudio da Conceição, e eles, nos seus trabalhos, nas suas crónicas, resumem tudo aquilo que ouviram e que leram acerca das tradições do Cabo Especial. E então, juntando tudo, uns dizem de um lado, outros juntam mais não sei o quê, mas juntando tudo, como eles juntam, o Frei Agostinho de Santa Maria, portanto, no princípio do século XVIII, no Santuário Mariano, e o Frei Cláudio da Conceição, num escrito que dedica precisamente à Senhora do Cabo Especial, então o que é que nós temos? Então temos que há alguns, entre o século XIV e o princípio do século XV, ali um velhote de Alcabidez começou a reparar que havia umas luzes lá para o sul, uma luz concretamente lá para o sul, lá muito para o sul, mais brilhante, e aquilo começou, enfim, a tocá-lo, até que resolveu ir à procura dessa luz. Lá chega ao Tejo, lá passa para a outra margem, depois encontra também uma velhota ali nos lados da Caparica, e conta-lhe a história, e a velhota também vai ele, e vai ela, e vão por aí fora. Aliás, ela chega lá primeiro, até que chega à base do Cabo Especial, e como certamente lá foram, reparar que aquilo fica onde fica, mas fica assim com uma escarpa, por aí abaixo, e cá embaixo também é uma praiazita de Cascais onde se pode ir. E se vamos lá abaixo e olhamos para aquele paredão, nós reparamos que há ali assim, buracos, passo o termo. E então, segundo essa tradição que esses dois cronistas juntam, então, possivelmente, antes do velhote e da velhota lá terem chegado, bem antes, ainda no século anterior, enfim, um naufrágio de um barco vindo de Inglaterra, e um frade que vinha nesse barco, e depois o frade, mais a imagem, conseguiram chegar ali, e então, em cima de uma mula, lá foram trepando, e aqueles buracos, as pegadas da mula, hoje nós sabemos que não eram, hoje são pegadas de dinossauro e por isso é um monumento pré-histórico, esse claramente pré-histórico, muito interessante. Mas não, para eles não, devia ser uma mula com umas grandes patas, que são buracos grandes que nós vemos por ali acima. O que também mostra como aquilo mudou. Porque nestes movimentos tectónicos está claro que a pseudo-mula e o verdadeiro dinossauro não andava assim, andava assim. O que quer dizer que tudo aquilo
com os movimentos tectónicos, ficou vertical quando era horizontal, não é? Mas seja como for, eles diziam que era a mula, e daí a Mu, também chamam aquilo a Pedra da Mu, ou a Pedra da Mua. Nós temos em Portugal, no Algarve, também a Serra do Caldeirão, ou Mu, a Serra do Mulo. Portanto, a palavra não é uma palavra inédita, Mua ou Mu, baixo, mula. Então, seria uma mula, né, que teria levado essa tal imagem trazida do tal frade, do naufrágio, lá para cima, e então teria sido isso que teria o velhote, passados muitos anos, naquela luz, e ele lá foi, e lá a velhota atrás dele, e lá chegaram. Bem, isto é um conjunto de várias tradições, não dizem todas isto, umas dizem uma coisa e outras dizem outra coisa, mas estes cronistas, o Frei Agostinho de Santa Maria, no princípio do século XVIII, e depois o Frei Cláudio da Conceição, já no princípio do século XIX, juntando tudo isto, o resultado é este que eu estou aqui também a resumir. E então, lá teria ficado a imagem, lá teria depois construído uma pequenina capela, que ainda lá está, basicamente, não é? Com aquela forma quadrada e depois com aquele tipo de abóbada mais circular, que eles também chamavam uma cuba, não é? E lá teria ficado. O que é certo é que nós, já em 1366, portanto, no século XIV, bem andado, temos um documento do rei Dom Pedro I, né, que foi rei de Portugal, precisamente nesses anos 60, relativo a romeiros que lá iam, romeiros da zona de Azeitão, aliás, bem perto, e que lá iam acima. É a primeira notícia que nós temos de peregrinos, de romeiros, se quiserem chamar assim, que iam lá e no século XIV, na segunda metade do século XIV, no tempo do rei Dom Pedro I. É a primeira notícia assim, escrita que nos chegou de idas até lá. Assim também temos outras notícias, essas já do princípio do século XV, uma de 1412, outras já uns anos a seguir, relativa a doações daquela ermidazinha, a frases, primeiro aos carmelitas. Os carmelitas estavam ali, nessa altura, começavam a estar naquele que é o convento do Carmo em Lisboa, e depois há agostinos, dominicanos, perdão, mas nenhum nem outros aceitaram, porque aquilo era um sítio inóspito, e ficarem com aquele encargo, ainda por cima longe dos seus conventos, e quem é que ficava lá para a conta, não é? Portanto, e o terreno também não é bom para a agricultura, como sabem, com aquela ventania toda para lá anda, portanto, nem uns nem outros aceitaram essas doações. Mas estes são os documentos mais antigos que nos dizem que no fim do século XIV e no princípio do século XV já havia ali uma construçãozinha, basicamente aquela que lá está, que teve também arranjos posteriores, com essa tal imagem que teria lá chegado depois desse naufrágio, e que o velho da Alcabideche e a velha da Caparica teriam encontrado. Bem, é o que nós temos assim como fundamento histórico, documentos que se saibam, não são coisas imaginadas, mas que têm algum suporte histórico, tirando depois as lendas dos velhinhos, que começam também a aparecer muito brevemente. Já no século XV, estas tradições começam a aparecer e a contar-se. Esta história começa a contar-se, uns de uma maneira, outros de outra, mas basicamente assim. Bem, e o que é certo é que isto vai dar origem depois ao famoso Sírio, onde também entra aqui a São João das Lamas, a primeira referência em 1446, e depois todas as outras freguesias que se juntam, que chegaram a ser 30, não é? Freguesias por onde o Sírio, o chamado giro, não é? Chamado giro, vai passando de ano a ano e suscitando, enfim, aqueles festejos que os meus amigos aqui fazem e que as outras freguesias fazem também. O Sírio da Senhora do Cabo. Chamava-se Sírio porque na ida depois, lá, quando iam, levavam uma grande tocha, que acaba por ser depois uma grande vela, não é? E em alguns destes santuários nós ainda temos uma boa coleção, às vezes, de coisas 2 e 3 metros, não é brincadeira nenhuma, desses sírio de cera, de vela. Outros não têm já essas coisas guardadas, mas era assim, e é por isso é que se chamou Sírio, por causa dessa grande tocha, ou grande vela,
depois que levavam a esses santuários, enfim, como sinal de fé, manifestação de fé, e por isso mesmo uma manifestação claramente religiosa. E foi assim que ele se foi desenvolvendo. E é muito interessante, porque passados estes séculos, estão a ver, são tradições, que no caso que vêm de meados do século XV, nós já estamos na terceira década do século XXI, já mete 6 séculos, não é brinquedo nenhum. E 6 séculos é que as coisas mudaram tanto, desde os primeiros vestígios, esse documento do rei Dom Pedro, de 1366, dizer que já havia ali alguma coisa, e já lá ia gente, no caso era gente de Azeitão, até à atualidade, são muitos séculos, em épocas muito diferentes e até em vivências gerais e culturais e também religiosas muito diferentes, não é? Nós às vezes sentimos diferença na maneira em que nós vivemos a religião, neste ou naquele aspecto, da maneira como viviam as nossas avós, ou por aí fora, quanto mais agora, estão a ver tantos séculos, não é? De gente e de tempos também tão diferentes. E por isso é muito interessante como estas tradições, concretamente as dos 2 sírios que passam aqui em São João das Lavras, e concretamente este do Cabo, da Senhora do Cabo, se vão mantendo. Isto está a pensar, não é? Isto está a pensar. Muita coisa desapareceu. Muita coisa que se fazia de antes desapareceu. Até a maior parte das coisas, das práticas e dos costumes que se faziam de antes, e dos hábitos até de hábitos de vestir e hábitos de comportamento, coisas que mudaram tanto. E, no entanto, esta tradição dos sírios é uma tradição que fica profundamente enraizada na vida da maioria das comunidades que os fazem e que, mesmo por uma vez ou outra, um tempo ou outro, por isto ou por aquilo, fica assim um bocadinho na sombra, depois acabam por aparecer e vir ao de cima com uma pujança extraordinária. Como podem imaginar, nos meus tempos mais ativos de bispo, participei em vários destes sírios e celebrações, como esta que está a acontecer agora aqui em São João das Lavras. Eu próprio, até porque eu conhecia essas paróquias e quem é que lá ia habitualmente, eu ficava abismado com a multidão que aparecia, até de gente que não vivia lá. Alguns vinham por curiosidade, outros vinham porque não, aqui quando eu era mais pequeno, agora venho cá, já cá não moro. São realidades que continuam a suscitar um interesse, a cativar um sentimento muito forte. E quando isto é assim, dá que pensar. Porque quer dizer que está a tocar em algo de fundamental do coração humano. Não são coisas assim de tirar e pôr, são coisas, como se diz, essenciais, coisas que estão cá mesmo dentro, não é? Independentemente dos tempos e das circunstâncias, e por isso, mesmo que pareça adormecer agora, acordam amanhã. É impressionante. Às vezes até passa uma geração, é uma geração que vive muito intensamente estas realidades, depois a geração seguinte, até nas famílias, já não liga muito, mas depois a geração seguinte volta a ligar e volta a pegar. E isto é muito interessante e dá que pensar, não só como facto religioso, mas como fenómeno humano. O que é que os sírios, em geral, têm de estrutural, de essencial, e verificamos em todos, de uma maneira ou de outra? Bem, em primeiro lugar, esta adesão religiosa a um símbolo forte. Mesmo para as pessoas que não foram lá, o cabo tem muito significado por dentro, não é? É algo assim, de elevado, no caso, fronteira ao mar, que brama e rebrama cá embaixo, portanto, algo que nos leva às últimas fronteiras da vida, também ao perigo, também à necessidade de segurança, e uma segurança que tem que vir de mais de cima do que aquelas que nós conseguimos. Isto tudo anda aqui à volta quando nós pensamos em cabos. Eu há bocadinho vi ali nas instalações da igreja um painel referente ao outro sírio que cá vem, da Senhora da Nazaré. Então isso aí é bem evidente, não é? Aqui na Senhora do Cabo é aquela ermidinha que está lá em cima, quase na falésia. Mas na Senhora da Nazaré é meio um cavalo que vai a precipitar e que a Senhora consegue suster, nada for roupinho, e portanto para aí, não é? Portanto, um cabo tem sempre esta ideia, esta imagem, este significado de qualquer coisa que pode ser final, pode ser definitiva, que pode ser perigosa, que existe salvação. Isto é algo que, neste caso, funciona assim. Noutros casos, à volta de outros lugares geográficos que
também de alguma maneira abanam a imaginação e o sentimento, também funciona de maneira paralela. Em primeiro lugar, geralmente não há sírios a lugares insignificantes. Tem que sempre significar qualquer coisa ou ter alguma tradição forte ligada lá ao sítio. Tem que ter, geralmente. Eu recordo, olha, por exemplo, muito ao contrário, em termos de geografia, deste da Senhora do Cabo ou da Senhora de Nazaré, há um santuário na Diocese de Porto, que é exatamente ao contrário. Nós é que passamos cá em cima e lá no fundo é assim um acidente muito precipitado, e lá mesmo no fundo, assim um pequeno vale, existe uma capela que também é alvo de uma romaria e de muita gente que lá vai também, sozinha até, porque é algo que também sai do normal, vai-se a andar e de repente, tudo isto, em princípio, está ligado à generalidade dos santuários, onde se fazem sírios e peregrinações. Sítios que, ou pela tradição forte que têm, às vezes pode ter sido um acontecimento também muito extraordinário ligado àquele lugar, ou alguém penimbrasse, ou pela própria natureza, sempre suscitaram na humanidade, e continuam a suscitar, mesmo em meio cristão, para estes sentimentos de apelo, da religião propriamente dita. Este é um ponto que nós encontramos em todo o lado. Não há santuários, não há romagens, não há sírios a lugares insignificantes. Tem que ter significado, e significado forte, que se imponha ou pela história ou pela própria natureza. E, em geral, pela natureza. O outro aspecto que é realmente muito interessante, mas é mesmo muito interessante, é o tempo, não só o espaço, portanto, o lugar onde está o alvo do sírio, o santuário, mas o tempo. Nós hoje, nós estamos muito mecanizados e já funcionamos quase como relógios. Não é? Temos relógios, já funcionamos quase como relógios, mas antigamente não era assim. Não é? Os relógios eram artigos de luxo e por isso as pessoas funcionavam pelo relógio da natureza. Por exemplo, se eu vos perguntar agora, em termos de lua, como é que nós vamos? Estamos em que fase? O que é que está aí a chegar, se não for esta noite, é na próxima? É o quarto crescente. Toda a gente tem conta disso, não é? Mas a maior parte das pessoas hoje já nem repara, não é? Nem sequer olha. Já deve estar hoje ou amanhã, está em quarto crescente. Não é? Mas antigamente isto era marcante. Não é? As pessoas marcavam, até os meses, eram meses lunares, entre duas luas, como se dizia. Agora não são, mas eram, e foram durante muitos séculos contados pela roda da lua, e os nossos passados judeus assim faziam, e há por isso, olha, assim por exemplo, que até em termos da nossa liturgia cristã, que assenta sobre a liturgia judaica, Jesus era um judeu, como nós sabemos, Nossa Senhora também era uma judia, e portanto assenta a nossa liturgia em muitas coisas que nós herdávamos dos judeus. E a grande festa litúrgica é a Páscoa, e ela anda sempre para trás e para diante, conforme a primeira lua cheia da primavera. Porque essa era a Páscoa dos judeus, foi nessa Páscoa, nessa altura que eles saíram do Egito com Moisés, foi nessa altura que Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, é esse momento que é um momento marcante de toda a liturgia cristã, marcado pela lua. É a primeira lua da primavera. Conforme ela chega, antes ou depois, ou à beirinha, ou não tanto, ali do equinócio da primavera, por volta de 21, 22 de março, conforme a lua estiver, antes ou depois, assim, é a Páscoa curta, ou temos que esperar que ela venha, e depois temos a Páscoa longa, a Páscoa alta, e depois tudo mais anda à volta. E o Pentecostes daí a 50 dias, e a Quaresma 40 dias para trás, por aí fora. Portanto, os antigos era assim que marcavam o tempo, por aquilo que aparecia, que lá a gente podia ver, e não se esqueçam que a grande maioria, até ao princípio do século XX, não é? Lá muito para trás, a grande maioria da nossa população era culta, mas não era alfabética. Tinham uma cultura, quer dizer, tinham noções, tinham ideias, tinham práticas, tinham conhecimentos que transmitiam oralmente, não por letras. A grande maioria da população era culta, óssea, mas era analfabeta, sem alfabeto, sem letras. E, portanto, estes sinais eram o que valia. Valia também o toque dos sinos, quando tinham
essa possibilidade, ter uma igreja com sino a tocar e um sacristão que estivesse atento às horas e que não deixasse o sino parar, não é? E, portanto, era assim. O próprio trabalho, o toque das Ave-Marias, ao princípio da manhã, a meio do dia, ao fim da tarde, tudo isso ia marcando o tempo. E assim vivíamos. Mas havia também outro tempo. Havia esse tempo litúrgico, que eu já vos falei, e também o tempo dos sírios. Aqui o Sírio da Prata, de 26 a 26 anos, ou o Sírio da Senhora da Nazaré, o Sírio, perdão, da Senhora do Cabo Especial, da Senhora do Cabo, de 26 a 26 anos, o Sírio da Senhora da Nazaré, 17 a 17 anos, o tal da Prata é grande, e as pessoas marcavam a sua vida por isso. Mas isso ouvi eu. Eu recordo que uma das vezes que vim aqui a Sintra, porque o Sírio vai lá 2 vezes, porque são 2 paróquias, não é? E eu, uma das vezes que lá fui, encontrei uma senhora, eu já a vi a minha vida, já a vi 3 vezes. Vamos ver se ainda vejo a 4ª. Isso é que é viver bem, é? Mas quer dizer, a própria vida é marcada, o calendário, digamos, é marcado, e é para muita gente marcado, e são coisas espontaneamente, aqui e acolá. Olha, já vi 2 sírios, olha, foi há 4 anos que passou cá a senhora. Quer dizer, isto entrou com marcação do tempo. O espaço é exatamente marcado com a referência ao lugar onde nasceu a tradição, no caso, aqui, a Serra da Boa, como eles diziam antes, o Carlos Pichel. No outro caso, com mais ou menos tempo, conforme as freguesias e conforme os giros e conforme os ciclos, de outra maneira. E isto é muito importante, porque isto não é acessório. Quer dizer, ter a própria marcação do tempo em termos grandes, e referir a vida e as suas diversas fases à vida, à vez de cada vinda do Sírio, isto quer dizer que é algo que também toca cá dentro. Não é uma realidade acessória, não é uma realidade que fica assim ao lado e que se possa pôr ou não pôr. Não. São coisas que marcam a vida das pessoas. E eu julgo que é por isso que às vezes é surpreendente, como vos disse atrás, a multidão que aparece. Onde é que esta gente vem? Porquê é que aparece? Claro, posso dizer, olha, vem cá ver a terra. Não, há mais que isso. Porque ir ver a terra podia ir noutra altura. Porque também sabe que naquela altura, indo, também vê muita outra gente que nunca vê noutras ocasiões, em outras situações. E, portanto, é a ocasião de muita outra coisa. Acaba por ser um acontecimento total. Não apenas religioso, no sentido específico, mas um acontecimento total à volta de um motivo religioso. E isso também acontece, e aqui tem esta sorte, essa graça, de ter 2 vezes, conforme os 2 sírios que cá passam, quer o da Prata Grande, quer o da Senhora do Cabo. Depois, lá no santuário, as coisas foram-se, entretanto, desenvolvendo. Não se ficou apenas por aquele lugar, lá tal pequenina capelinha, que enfim, hoje está muito reduzida na sua expressão, também nunca foi grande coisa, não é? Aquela capelinha teve mais arranjada, os azulejos que lá estão dentro já tiveram melhores, também está ali muito desabrigada naquele sítio onde está, mais desabrigada não pode estar, mas não tardou muito a construir-se uma outra igreja, ou uma igreja propriamente dita, lá mais acima, onde está hoje, a igreja que conhecem, mas não é a primitiva, teve lá outra antes, começada a construir ainda no século XV e depois no século XVI, era uma igreja que lá estava. Também nessa altura se começaram a fazer casas para romeiros, porque lá, claro, depois com o automóvel era fácil, e olha, agora vai-me lá buscar. Naquela altura não era assim, né? Quem ia a pé nunca mais lá chegava, e se chegava cansado e precisava de ter sido pelo menos abrigar-se da chuva e do frio. Portanto, casas de romeiros, houve logo um núcleo de casas de romeiros à volta dessa primeira igreja, até que depois se construiu a igreja que lá está, no lugar onde estava anterior. Também se fez uma imagem que está lá, nessa igreja que se construiu e que ficou para a igreja que veio a seguir, e é uma bela igreja já, do arquiteto, e ali mais a sua gente, a gente que colaborava com ele, e que fez não só a igreja, como as casas dos romeiros de um lado e do outro,
que dão aquele edifício magnífico que lá encontram. Não é? O seu conjunto, aquilo é muito bonito, é muito simples, mas vê-se que não é uma simplicidade qualquer, é uma simplicidade bem pensada e bem construída. O conjunto, não é? E oxalá se consiga recompor tal e qual, quer a igreja, quer as casas dos Romeiros, de um lado e do outro, porque o conjunto é magnífico. E no século XVIII, até porque a família real também começou a achar graça ao sítio, também se construíram outros edifícios, lá estão, aquela casa da água, e até uma casa de ópera, não é? Passo isto, não é? Todas essas ruínas lá estão. E um aqueduto para trazer água, não houve nada que não se pusesse ali nesse século XVIII, que foi assim, o século maior esplendor da vida do santuário. E este sírio também foi logo chamado Sírio dos Salões. E não admira, a palavra saloio é uma palavra árabe, imaginem, é a mesma palavra, é o mesmo étimo que está por dentro da palavra Saara. Imaginem bem, o Saara, o deserto do Saara. Porque a palavra que está por dentro de saloio, e que dá saloio e dá Saara, que significa pessoas que não vivem na cidade, que vivem no campo. No caso do Saara, vivem até no deserto, não é? Aqui vivem no campo, porque a ideia é essa, não é? É a pessoa que vive no campo. O étimo saloio, segundo dizem os especialistas, tem por dentro, é esse mesmo, a pessoa do campo. Daí que seja um sírio muito ligado a estas nossas terras, onde estamos, à volta de Lisboa, portanto terras hortícolas, sobretudo, e muito especialmente por causa do mercado da cidade, e de outras culturas, mas gente do campo, não é? É isso que a palavra significa, a palavra saloio, e com toda a cultura que se desenvolveu a partir daqui, dos ritmos da natureza, porque, enfim, é preciso ter isso em conta para saber quando é que se planta e quando é que se colhe, não é? E o que é mais propício aqui ou não é. Enfim, tudo isso que está ligado à atividade campestre está também muito dentro deste sírio dos salões. E ainda hoje, quando nós vamos lá ao Cabo Especial e vemos aquele conjunto de edifícios, olhando para a primeira parede do lado esquerdo, está lá uma inscrição do tempo do Dom João VI, que nessa altura ainda era príncipe regente em nome da mãe, fez esta obra para o sírio dos salões, está lá com todas as letras, e não é motivo nenhum para ficarmos assim em segunda, porque Saloi é de primeira, não é? É exatamente a gente do campo e que arranja o sustento também para a gente da cidade, antes pelo contrário. E é isso que está dentro e com a cultura que envolve. E pronto, meus amigos, é o que eu vos tenho a dizer acerca deste sírio, de como é que ele se integra, em geral, em tudo aquilo que dá este tipo de manifestações religiosas, como é que ele se desenvolveu, as coisas locais e as histórias de cada vez que ele cá passou, e sabem os meus amigos que são cá da terra. E em geral, é aquilo que eu tenho para vos contar, daquilo que me parece mais seguro, enfim, muitas tradições que depois se podem juntar, mas aquilo pelo menos é o que está mais, enfim, consignado, por escrito, com afirmações, com provas. Há outra coisa muito bonita que eu também quero dizer, é porque os sírios depois também são ocasiões de cultura no sentido genérico e até musical. Não é por acaso que lá existe esta casa da ópera, lá no Cabo Especial. Porque os próprios sírios, como também aqui, com as suas loas, não é? As famosas loas, os louvores à Senhora, que se cantam sempre nos sírios, às vezes produzem ou ocasionam manifestações musicais muito bonitas. Aqui para o Sírio dos Salões, há uma especialmente bonita, não nasceu aqui em São João das Lágrimas, mas não nasceu longe, nasceu ali quando o Sírio esteve em 1877, se não falha a memória, em Almagem do Bispo. E essas loas são escritas nada mais, nada menos, pelo grande poeta João de Deus. Virgem Mãe do mesmo Deus, Virgem Filha do teu Filho, não há estrela mais brilha nesse céu. Que feroz que esteja ao mar, de repente faz um lago, basta um sol, reflexo vago desse olhar, minha mãe, refúgio meu. Essas são as loas que o grande poeta João de Deus escreveu para a passagem deste sírio, da Senhora do Cabo, ali em Almagem, que fica aqui ao lado. Portanto, também acabam por ser estas manifestações a ocasião destas bonitas erupções culturais e musicais. E pronto, meus amigos, olha, da minha parte, assim, para já, é aquilo que eu tenho para dizer. A partir daqui era só inventar, meus amigos não merecem isso. Portanto, também podia ligar esse chip, mas não vale a pena. Não é?
se tiverem alguma pergunta e que eu saiba responder, ou que alguém saiba responder, sobretudo aqueles que são daqui em relação a coisas mais locais, porque são do vosso conhecimento, da vossa experiência pessoal, façam um favor. Ficou tudo clarinho ou é preciso explicar melhor qualquer coisa? Ou então, espontaneamente, alguma informação que saibam e que queiram partilhar connosco, eu sou o primeiro a agradecer. Tem aqui as ruas. E a Dona Lucinda tem aqui umas ruas muito antigas, que ela guarda ainda com muito esmero. É um bocadinho muito velhinho, já está assim, não tem assim muita estima, que está muito para trazê-lo. Ai, que bonito. Olha, vejam, cânticos devotos com que os festeiros e o povo do lugar de São João das Lampas recebem a bandeira e a prodigiosa imagem Nossa Senhora do Cabo no dia 3 de maio de 1818. Para festejarem na mesma igreja do Cabo Especial a 23 de maio de 1819, portanto, quando lá iam. E então diz o primeiro anjo: com esta posse que hoje gostosamente tomamos, desde séculos remotos, 14 vezes contamos. Ou seja, era a 14ª vez que lá iam. Nós as temos bem contadas e escritas na memória, e hoje nós as repetimos como um brasão e glória. E são os anjos que cada anjo vai cantando uma quadra. Reinando Afonso V, festejou com devoção, primeira e segunda vez, o povo de São João, exatamente em meados do século XV, que é o reinado de Dom Afonso V. A terceira vez foi quando, sobre trono majestoso, felizmente governava Dom Manuel Benditoso. Não sou eu, é Dom Manuel I. Seguindo-se João III, a quarta vez festejou em Tito Santo, a fazer o resumo das vezes em que São João das Lampas lá foi. Seguiu-se João III, a quarta vez festejou o povo de São João, que das Lampas se chamou. E quando Dom Sebastião governava Portugal, a quinta vez festejou este povo bem leal. É muito bonito. No governo dos Filipes, de Filipe, que segundo se chamou, foi então pela sexta vez que este povo festejou. É do tempo dos reis espanhóis. E quando Filipe IV de Castela governava, então mesmo este povo, a 7ª vez, festejava. A 8ª sucedeu depois da restauração, no ano em que morreu o 4º rei, Dom João. Governando este reino, el rei Dom Pedro II, a 9ª vez festejou, com respeito mais profundo. A 10ª e 11ª vez foi com bastante alegria, quando o grande João V, felizmente, nos revia, porque este foi rei quase 50 anos. Foi também a 12ª festejada com bem fé, no reinado benditoso do Senhor Rei Dom José. A 13ª, enfim, já não foi com alegria, pela moléstia tristonha da grande e imortal Maria, a Rainha Dona Maria I, quando ela enlouqueceu. Agora, a 14ª, que a posse outros nos dão, vai a ser bem marcável pelo nosso rei Dom João. Nesta altura, o nosso rei Dom João, 1818, não estava cá, estava no Brasil. Foi sempre o seu governo das mais gentes invejada, e de um polo ao outro polo já tem seu nome soado. Sobre ele bênçãos mil, isto era agora para o Dom João VI, sobre ele bênçãos mil, derrama o céu em enchente, Maria sempre o proteja, como mãe é mais clemente. Porque é de Dom João VI aquela inscrição que lá está, e que eu há bocadinho referi, do Círio dos Chaleiros. Sim, tu, ó Virgem do Cabo, com teu amparo proteges o melhor dos bons soberanos, que felizmente nos reis. Possam ainda nossos olhos, já cansados de chorar, ver a quem nunca deixamos eternamente amar. Olha, coisa tão bonita. Mas muito,
pelo menos faça uma fotocópia de jeito antes que estrague, porque isto está a começar a ficar. Isto é muito bonito. Elas têm as datas 1446, 1476, Isto é muito 1506. Portanto, tem a primeira é em 1446. 46, como nós referimos aqui. Essa é muito interessante porque faz o historial, isto é até 1818, não é? Muito interessante. Até tem já fotocópia. Isto é muito interessante. Muito interessante. É o que eu digo, acaba por ser a marcação do tempo de uma comunidade. É muito interessante. Estão a ver, eles estão a fazer ali a passagem dos séculos e o que faz a passagem é a vida do Sírio ou a ida lá, no final do giro. Isso é muito interessante mesmo. Mas, amigo, quer essa coisa? Senhora, vão aprender uns com os outros. Não estava a ouvir o que... Ok. Mas já agora, se me permite, também dizer algumas coisas. Boa tarde, Henrique Martins, e em primeiro lugar agradecer esta excepcional oportunidade de estarmos aqui a ouvir de quem sabe destas coisas e também a oportunidade de darmos algum contributo, como foi o caso aqui da nossa conterrânea Lucinda, que já há algum tempo disponibilizou esta relíquia e que temos disponibilizado para que sentimos este património excepcional que temos aqui na nossa freguesia. Mas está sempre um mas, não é? E espero não me ceder, porque não é centrar naquilo que vai ser dito agora, mas principalmente naquilo que devemos refletir para aquilo que poderá ser averiguado perante a história do Sírio. E esta relíquia foi escrita pelo Frei Cláudio da Conceição, em 1818. Esta não tem ali o nome, mas já quem fez esta investigação conseguiu identificar. E o Frei Cláudio da Conceição, em 1817, portanto, aquilo que foi referido há bocado por mim, escreveu umas memórias que são uma relíquia excepcional. Mas estamos a falar de 1818, quando se reporta depois aquilo que são as lendas, aquilo que supostamente são as datas, de quando começou e quando não começou, e isto deve-nos a nós refletir se realmente não haverá aqui algumas dúvidas sobre essa veracidade. Mas, portanto, há algumas coisas que temos ouvido e gostaríamos também que pudesse dar esse contributo, que é a imagem, que é uma réplica da réplica, portanto, a imagem original que continua no Cabo Espichel, portanto, apareceu no século XIV, ou XII, ou XIII, fez com que muita gente quisesse ir ao Cabo por defesa das suas necessidades na altura. E durante muito tempo, isso está comprovado, houve romarias. E depois, mais tarde, foi feito o Sírio com um giro com 30 freguesias. Portanto, isso parece inquestionável de ter, em determinada altura, 30 freguesias, que, em determinada altura, portanto, quando a construção da nova igreja, que foi inaugurada em 1707, mas nesse ciclo houve 4 freguesias que não fizeram o seu papel. Arranhó, Celas, Mafra e Unhos. E Arranhó, portanto, é extremamente relevante, não só por estar aqui o Sr. António Pinto, que é o atual presidente da confraria, e era bom que tenhamos noção que a confraria tem meia dúzia de anos. Os estatutos, os novos, foram aprovados, salvo erro, em 2020, e tem tido um papel bastante relevante para que as diferentes comunidades se envolvam para que este Sírio se mantenha com as adaptações, com as alterações que vão ocorrendo, e muitas destas alterações são, por exemplo, a saída de algumas freguesias, algumas paróquias, e a entrada de outras. Arranhó, no tempo das 30 freguesias, era quem recebia de São João das Lampas, no Cabo Espichel. Portanto, não era em Arranhó, não era em São João, não era em São Domingos Reino, era no Cabo Espichel que se batia. Essa transição.
Depois, mais tarde, quando Ranhó deixou de receber, São João das Lampas passou a fazer a sua entrega a Montelavar até à atualidade. E isso, portanto, é um pequeno pormenor, mas parece que é muito, porque muita gente não tem a noção que a entrega era feita num ano, como foi referido, 1818, e depois era comemorado no ano seguinte, 1819. E isso aconteceu até ao final do século XIX. Só no final do século XIX é que, pela primeira vez, no nosso caso, como também das outras, passamos a fazer a recepção em São Domingos Rana e depois a entrega em São João das Lampas. E essa recepção das bandeiras, de tudo que fazia parte, também tem a imagem que só após 1751, quando a Terrugem ofereceu, e supostamente não com quase certeza, teve que ter com a hierarquia da Igreja a dar autorização para a construção de uma nova imagem, à semelhança daquela que está na Igreja e não da original. E a partir daí a imagem passou também a fazer parte. Mas só no final do século XIX é que ela passou a fazer parte. O que significa que nesta paróquia, em São João das Lampas, no atual ano, temos várias pessoas que já a viram 4 vezes aqui. 4 vezes. Uma delas é a bisavó das minhas filhas, tem 95 anos, em 1947, depois 48, depois 73 e 74, e 98, 99 e agora. Portanto, 4 vezes, ou seja, se fizesse duas contas, 26 anos, já tinha 150 anos. Mas tem esta relevância. E parece, não, eu tenho esta convicção que muita gente não tem esta noção de como é que são estes procedimentos, do que era, não é? E há estas adaptações. Portanto, e esta adaptação é, na atualidade, nós parece, não conhecemos o Cabo Espichel, no santuário. Há 15 dias tive o prazer de ir à missa à tarde ao Cabo Espichel, e era bom que também esta paróquia desenvolvesse, para que nós sintamos aquele local, portanto, aquele espaço todo, não é? Físico, a geografia física é muito importante, mas a geografia humana, religiosa, é extremamente relevante. E precisa do nosso envolvimento para a recuperação dos locais e a recuperação nossa, percebermos que foi ali que apareceu há 600 e não sei quantos anos essa parte. Portanto, há muito mais que eu podia dizer. Tenho feito alguma investigação, muita leitura. Os dois documentos mais relevantes do antigamente, estamos no século XVIII e século XIX. Os mais recentes, um do Heitor Pato, que a confraria publicou recentemente a COP. Mas há um que eu considero mais relevante, do Dr. Luís Marques, que ele tem ali de fundamentação, porque ele durante muitos anos acompanhou os sírios, tanto na margem sul como na margem norte. E é bom que leiamos aquilo que é escrito, para percebermos se realmente aquilo que estamos a dizer não estamos a meter em conversa. E o mais recente, que foi a leitura do Dr. Rui Mendes, tem 3 anos, em que ele salienta que em 1553 vários sírios se encontraram no mesmo ano. O Dunes e Frielas, o Carnide, várias. Portanto, se nessa altura, estamos a falar do século XVI, já a segunda metade, os vários sírios, muitos deles da região Saloia, ainda iam ao Cabo Espichel com o bodo, oferecer o bodo. Portanto, isso compete-nos a nós, penso eu, e aquele desafio que já lancei ao Sr. Padre, à Comissão. Vamos ver o que é que temos para que, através da confraria, demos o nosso contributo para a candidatura. Este culto à Senhora do Cabo já foi inscrito por Cascais no Municipal, Sintra também está envolvido e parece-me que brevemente iremos ter esta candidatura Património Nacional do culto à Senhora do Cabo. Mas há outro aspecto, já agora para terminar, que é a questão da geografia das paróquias e das igrejas. Ainda recentemente publiquei num site que temos aqui na freguesia a Nossa Senhora das Dores. Portanto, a capela da Nossa Senhora das Dores é extremamente relevante porque, portanto, mais de um século, era lá que a imagem que vinha do cabo ia para lá. Ficava ali durante algum tempo, enquanto depois não ia para as suas referências. Como há outras, e este cuidado que devemos ter, como por exemplo, Linda a Velha, que entrou ou substituiu o Carnascido. Portanto, são duas paróquias distintas, mas a Linda a Velha vem, tipo, quando escrevemos que é a Linda a Velha, parece que Linda a Velha vem desde o início. Portanto, e temos aqui duas paróquias. Como temos, por exemplo, Carnide, que saiu, que já tinha saído, Carnide no Sírio anterior ainda recebeu, mas Carnide tem a Nossa Senhora da Luz, como tem São Lourenço. Não é? Portanto, são logo duas igrejas bastante relevantes, como há outras que também estavam num lado e outro. A outra freguesia que saiu recentemente, e de qual foi o seu lugar ocupado por Bruxelas, que é de Oeiras. Mas Oeiras também, no ciclo anterior, não tinha recebido.
E nessa altura antecipou um ano. Portanto, há várias situações de ficar a imagem no mesmo local ou vai para outro lado. Portanto, no ciclo anterior, ao não receber, antecipar um ano, São João das Lâmpadas, em vez de receber em 99, recebeu em 98. Portanto, há estas histórias que estão também relevantes. O Oeiras não saiu agora. O Oeiras já tinha recusado no ciclo anterior. Como também há um período bastante relevante, que é o de 1910 a 1925. Em 1910 estava a imagem em Alcabidez. Não entregou a Carnachide, que ainda não consegui perceber que não está escrito, mas depois houve a invasão da igreja, houve a destruição de várias coisas e a imagem foi recuperada no Padre de Cascais e ficou em Cascais com a recuperação paga pela Duquesa durante esse período de 1910 a 1925. Em 1926, Odivelas foi retomar, um ano antes. Quer dizer que São João das Lâmpadas, no século XX, antecipou 2 anos de São João, como também os outros. No período, em 1922, não recebeu, e depois o seguinte. Temos aqui muita coisa que nos permite a nós ver. Terminando, Padre Ambrósio fez um trabalho excepcional aqui nesta freguesia, onde eles foram recolher muitos dos manuscritos que estavam organizados. E um deles é da Confraria da Nossa Senhora do Cabo, em que começa escrito em 1707 e depois faz ali durante 20 e não sei quantos anos a descrição de quem era o mordomo velho, o mordomo novo, quanto é que recebeu, quanto é que pagou, quanto é que contribuiu para a Senhora do Cabo. E portanto, esta freguesia tem um potencial enorme, esta como todas as outras, dar esse contributo para se conhecer melhor a história e o incentivo para que não termine, não é? Porque há um risco enorme de freguesias mais urbanas não terem os seus devotos, não é, com disponibilidade para continuar de alguma forma, como fez São João das Lâmpadas este ano. Portanto, obrigado e peço desculpa se exagerei um bocado naquilo que quero dizer, mas a coisa vai mexendo cá dentro e assim. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado. Muito obrigado. Até porque aquilo que disse e até a maneira como acabou, isto vai mexendo cá dentro, não é? É muito significativo do valor destas tradições. Quer em termos pessoais, como eu dizia há bocadinho, não é? No caso da sua bisavó, ou da bisavó das suas filhas, não é? Que já há 4 vezes, não é? Portanto, a própria vida começa a ser marcada pelas vindas da imagem, mas também em termos coletivos, porque estas tradições identificam a terra, e isto é muito importante, porque o nosso mundo de hoje é um mundo tão despersonalizado, em que as nossas comunicações já deixaram aquele caráter pessoal que deviam ter, não é? São quase anónimas, não têm rosto, não é? Os telemóveis, já não falando das redes sociais e outras coisas que nem sempre funcionam bem. É tão importante que se mantenham estas tradições com vínculos realmente pessoais, tem a ver com a terra, tem a ver com as famílias, tem a ver com as gentes. Isto é mesmo muito importante para que nós consigamos ser uma humanidade e não um montão de gente, não é? Um montão, não é sequer um montão, é uma série de gente dispersa, não é? E nós precisamos muito disto. E não é por acaso, e devo dizer, talvez isto descanse alguma coisa, que o que eu vou verificando de norte a sul, e não só em Portugal, é que muitas destas coisas estão a vir ao de cima com força grande, não é? Porque as pessoas sentem necessidade disto. E como isto está lá nos recônditos, não é? Da memória e do coração, estão sempre, quando aparecem, ligam espontaneamente, muito mais do que outras iniciativas, assim, puramente sociológicas, para juntar as pessoas, não vai lá. Isto tem muita força, tem muito lugar, tem muita cara, tem muito rosto, presente ao passado, não é? Mas que está no coração das pessoas, está na lembrança, isto une, isto faz humanidade. Não é? Por isso, eu até estou relativamente otimista, porque quando me lembro, não é? Sei lá, nos anos 60, 70, aí parecia, pronto, isto acabou, são coisas do passado. A vida e o contacto com as populações de norte a sul tem-me convencido exatamente o contrário. E até fico admirado, como eu dizia há bocadinho na exposição, com enfim, a adesão que isto desperta em muitos sítios que até, assim, no dia-a-dia parecem relativamente frios em relação a estas coisas. A minha experiência vai mais neste sentido. Neste sentido estou mais otimista do que pessimista. Não é? Agora, é importante que quem está e quem tem estes zelos da tradição os mantenha vivos e os transmita. Tá? Isto é muito importante, não é? Mas a potência está lá. A potência está lá. E
até noutro tipo de situações. Eu também estou ligado a duas ordens que existem aqui em Portugal, a Ordem do Santo Sepulcro e a Ordem de Malta, né? E eu reparo coisas que pareciam estar assim um bocadinho mortiças, a força que têm ganho ultimamente. É impressionante. A força que têm ganho. Mesmo do ponto de vista de fundamentação religiosa, mesmo do ponto de vista de fundamentação religiosa, a pedir informação, a pedir... ainda a semana passada lá estive a dar-se umas catequeses por uma destas ordens, que as pessoas estavam em casa, e através destes meios que nós hoje temos, não é? Da internet, e não era assim. Isto é recente. Aqui, temos ali, por exemplo, ali ao pé da senhora do Cabo Carvoeiro, da paróquia da Atoguia da Baleia, uma coisa muito curiosa, mesmo muito curiosa. A Atoguia foi fundada por gente que veio da França, no século XII, uma série de gente que veio para aqui ajudar o Dom Afonso Henriques e depois ficou cá. E era gente que vinha de uma cidadezinha de França, que ainda existe, até património da humanidade, é assim uma espécie de Óbidos, uma cidade muito bonita, chamada Noblat, ao pé de Limoges. E gente que veio daí. Mas pronto, isso foi há 800 anos, já devia estar esquecido, é aos Tares. Para já é a única freguesia em Portugal que tem como padroeiro o São Leonardo de Noblat, que foi trazido pelos Tares que povoaram a Atoguia. Mas não foi só trazer o santo, vão lá e os Noblatos vêm cá. E lá eu andei a passear, passo o termo, a caveira do São Leonardo, que eles trouxeram de Noblat para visitar a Atoguia, e depois da Atoguia foram lá. Quer dizer, 800 anos. E isto parecia que estava assim, coisa esquecida. Não está nada. Toda a gente na rua, atrás da caveira do São Leonardo. Assim, muito respeitosamente, está claro. Mas, olha, a força que estas coisas têm, porque identificam, possivelmente também haverá já contactos de imigração, não é? Muita gente nossa em França, etc., não sei se ali também, mas fiquei impressionado com a adesão que têm estas coisas. E por isso, enfim, na sequência do que foi dito, e que eu gostei muito de ouvir, a importância de manter, de passar, e a certeza de que isto pega, sobretudo numa altura em que mais precisamos destes laços que estas tradições criam entre as pessoas, entre as famílias, entre as terras. Isto é muito importante. Depois também queria sublinhar um aspecto que frisou, que é não perder a ligação ao local. Não perder a ligação ao local. É muito importante. Porque isso é que era a tradição, ir lá. E ser lá mesmo que se passava de um lado para o outro. Olha, até numa realidade muito recente, é uma coisa que nasceu nos anos 80 e que nós tivemos aqui em Lisboa, há ano e meio, aquelas Jornadas Mundiais da Juventude, não é? A Jornada Mundial da Juventude é uma convocação do Papa, portanto, do Papa de Roma, e tem um símbolo, que é uma enorme cruz, não é? Tem outro símbolo, que é um ícone de Nossa Senhora, que é muito venerado em Roma. Nós recebemos aqui em Lisboa essa jornada do Panamá, mas não a recebi no Panamá. Eu fui ao Panamá ouvir dizer que é próximo a ser em Lisboa. Mas depois fui a Roma, que eu com outros daqui de Lisboa fomos buscar a cruz. E agora, lá foi o meu sucessor, o nosso patriarca, a Roma, entregar a cruz aos de Seul, porque vai ser lá na Coreia do Sul na próxima jornada. Mas como o local, a fundação e a primeira jornada é Roma que se vai buscar a cruz, e depois vai-se levar, e depois eles vão buscar para lá para o outro lado. É bom manter esta ligação ao local, porque isto depois é que distingue uma romaria, no caso um sírio, de outras realidades. É o sírio da Senhora do Cabo, não seja apenas pelo nome, é porque efetivamente há ali uma base, uma raiz, e indo lá vai-se à fonte. Isso também dá força. Vão lá sempre, não vão lá buscar a imagem, passa de freguesia para freguesia, mas depois vai lá sempre uma romagem, uma representação, digamos, quer a Nazaré, quer aqui ao Cabo, quer outros sítios onde também há realidades semelhantes. A última referência que eu queria fazer, a tradição, a lenda é esta, não é? Um barco, uma tempestade, e lá vinha um frade, e lá vinha uma imagem, e depois
vai ali dar àquela praia e depois lá aparece uma mula não se sabe de onde e sobe para aquela encosta acima. Isto é a lenda. A palavra lenda também não quer dizer que seja completamente inventada, porque a palavra lenda vem de legenda. Era aquilo que se lia, era uma história que se lia, que se escrevia e que se lia. Era uma legenda, que dá a lenda. Não é? Essa é que é a origem da palavra. Portanto, não quer dizer que seja sempre tudo inventado, até porque, como nós sabemos, não há fumo sem fogo. Geralmente, lá por dentro de uma história antiga, há lá qualquer coisa que essa história quer transmitir. Mesmo assim, já muito imaginada, mas há lá qualquer coisinha dentro que é para reter e para perceber. Portanto, cuidadinho com as lendas, porque quem as põe assim de lado, esta é a lenda. Depois pode perder uma pista, é preciso descobri-la, que está lá dentro. Não é? Isto na grande maioria das lendas. Mas, em relação à imagem, nós temos o nosso país inteiro, e não só o nosso país, mas aqui na Península Ibérica, isso é muito frequente, cheio de referências, e que deram origem a igrejas, mesmo que não haja sírios nem romarias, e que têm a ver com uma senhora encontrada. Uma senhora encontrada. Olha, até no Brasil, foi o caso da senhora Aparecida, não é? Que é a padroeira do Brasil, no século XVI, estavam lá uns pescadores, ali naquele lugar, e pronto, foram pescar, e depois apanharam uma imagenzinha pequenina, muito pequenina também, assim, de madeira escura, mas sem cabeça. E depois foram lá outra vez, apanharam a cabeça em cima do corpo, e é a Senhora da Conceição, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Senhora da Conceição Aparecida, porque apareceu, essa apareceu no rio, essa não foi em terra, essa apareceu na água, não é? Esta, pelos vistos daqui do cabo, também veio da água, não é? Lá descoberta, lá apanhada por esse, lá trazida por esse frade que sobreviveu do naufrágio. Mas imagens que aparecem em árvores, temos várias aqui no nosso patriarcado, a mais conhecida talvez seja ali Nossa Senhora do Santuário da Marciana, não é? Também o boi marçano, que descobriu estava de joelhos em frente de uma árvore, estava lá uma imagem de Nossa Senhora, ou a Senhora do Sobreiro, ali na mata do convento do Varatojo, várias. Senhor do Carvalho. Também, ou então em grutas, não é? A última que apareceu numa gruta foi ali a Senhora da Rocha, ali em Carnaxide, não é? No princípio do século XIX, naquela rocha que ficava ali na margem do Jabor, ainda lá está, aliás. Então, a Senhora da Rocha, isto possivelmente na Península Ibérica, porque a Senhora de Guadalupe em Espanha, que é um santuário onde havia muita peregrinação que ia de Portugal lá, muita, a Senhora de Guadalupe aqui em Espanha, essa também foi assim, encontrada, e essa também foi uma vaca, isso não foi um boi, como na Marciana foi uma vaca, que ficou, o pastor andava à procura dela e encontrou-a abismada, não é? E bem morta, ao pé de uma imagem, depois ficou viva. Imagens que são assim encontradas, toda a Península Ibérica está cheia disto. E pode ser que isto tenha por trás, todas estas lendas, não é? Pode ser que tenham por trás um facto, é que de vez em quando havia invasões. E aqui, por exemplo, quando entram os árabes, assim, no século VIII, houve muita gente que fugiu. E muita gente que não fugiu, mas enterrou, ou ocultou num buraco de uma árvore, ou numa gruta, ou coisa que valha, uma imagem. Ou então, depois, em tempos de guerras, não é? As últimas foram as invasões francesas, foi também um grande transtorno, também passaram por aqui, as pessoas escondiam. Então os franceses começaram a apanhar tudo quanto era prata e ouro para derreter, então vamos lá esconder, não é? E por isso ficavam escondidas. Às vezes quem escondia morria e não dizia. E, portanto, passados uns tempos, mais ou menos tempos, lá se encontravam as imagens e, a partir daí, desenvolviam-se cultos. Possivelmente estará isto também dentro dessa imagem que apareceu no cabo especial. Possivelmente, porque não é caso único e porque há muitas coisas destas pela Península Ibérica. Muitas. E é interessante. Também como estas coisas acontecem e depois como reaparecem. Voltam a reaparecer e a ser veneradas e a dar origem a cultos. Mas alguém quer contar para a gente aprender? Desculpe lá. Antônio. Era só para dizer, não é preciso, é só aqui.
Senhor Bispo estava a dizer que nestes sítios, que eram sítios ventosos e que havia muito bem. E então, hoje aquele vento na procissão, aquelas bandeiras ali, eu, no meu ponto de vista, não foi por acaso. Aquele vento muito forte na procissão parece que foi um sinal de, como o Sr. Patriarca estava a dizer, que em certos sítios Nossa Senhora apareceu é sítios ventosos. Aquele vento na procissão, não sei se foi um vento. Sabe, quando nós íamos a caminho da Capela do Espírito Santo, o Espírito Santo é assim uma espécie de vento de Deus, não é? Nós vamos aqui por acaso e aquele vento foi uma coisa ali de fora. Eu consigo. Era só para verificar não, por causa das paróquias que saíram no século XVIII. Porque há uma 31ª paróquia, os Olivais. E os Olivais entraram em 1704, mas nunca mais entraram. E nesse giro devem ter distorcido as datas, e o primeiro a sair foi o Bruxelas, em 1678. Era para ter recebido, em 1709 já não recebeu. Depois depois de Bruxelas saiu a Unhos, também recebeu só em 1691. Depois de Unhos saiu a Ranhol em 1627. E André de São Pedro de Mafra, a última vez que recebeu foi em 1694. Portanto, isto deve ter destabilizado completamente aquele calendário e nunca mais agarraram. O que é certo é que os Olivais nunca mais entraram e continuaram a ser sempre mais 26 paróquias. Agora, a mais recente que saiu, que foi a Oeiras, mais recente, que diz, foi Bruxelas que entrou no lugar da Oeiras, e é interessante, as dimensões dos padrões são as mesmas. São Lourenço de Carnide, São Lourenço da Ranhol, Nossa Senhora da Purificação da Oeiras, Nossa Senhora da Purificação de Bruxelas. É uma curiosidade, mas bate certo. Agora, o que é certo é que 300 anos depois a Ranhol recebeu, e Bruxelas também, neste caso, e é uma coisa que parecia que estava esquecida, fez unir todo o povo e parece que não se quer esquecer. Marcou mesmo muito a população. Está lá. Tá? É isso, está lá. Estou com muito mais força. Está lá. Bateu forte. Mas alguém quer fazer alguma intervenção? Muito bem, então também para ficarmos um bocadinho as perninhas para arejarmos um bocadinho ainda antes do concerto. Agradecemos muito ao Sr. Manuel esta disponibilidade, também esta forma simples e bonita de podermos perceber um bocadinho melhor que, de facto, no meio de ventos e lendas, temos, de facto, o maior sinal. Temos Nossa Senhora. E, por isso, aproveitemo-la enquanto a temos connosco, como já fui dizendo também à comunidade. Hoje foi um dia assim todo mariano, o antigo dia da mãe, portanto, na minha casa este dia tinha sempre um dia muito especial. Vamos fazer um presentinho para dar à mãe, dar muitos beijinhos à mãe neste dia e às avós ainda mais do que à mãe. Era assim um dia, de facto, muito carinho. E também agradecemos ao Sr. Manuel, então, esta possibilidade, este enriquecimento deste dia. E penso que eu posso fazer em nome da Comissão, ou a Comissão quer fazê-lo. Temos esta imagem do Sr. do Cabo para oferecer ao Sr. Manuel, como forma também de agradecimento pela disponibilidade deste dia, mas também, enfim, homenageando o homem, o padre, o pastor, o bispo, o amigo, que tanto tem feito pela Diocese, na história, na dedicação, e mesmo em mérito, não desfaz-se em aceitações de convites que muitos lhe vão fazendo. E este nosso também. Por isso eu queria agradecer-lhe em meu nome pessoal, em nome da Comissão e também da comunidade, todo este sim que também conseguimos ver na vida do Sr. Manuel ao longo de tanto tempo, e queira Deus que Nosso Senhor e Nossa Senhora do Cabo o mantenha connosco. Agora até vir cá outra vez. Exatamente, daqui a 27 anos. Já agora, só para saberem, nós no dia 1 de junho, tomem lá nota, por favor, 1 de junho, portanto, iremos ao Cabo Especial, em comunidade. A paróquia irá toda para o Cabo Especial, com a Senhora do Cabo e com o Sírio, com o nosso Sírio. Portanto, iremos em Sírio e passaremos o dia todo no Cabo Especial.
Portanto, não só para mantermos esta ligação, mas de facto para percebermos que é ali, que ali é o berço. Portanto, iremos lá e espero que, enfim, com vontade, mais do que conhecer a lenda ou de perceber o penhasco, perceber que aquele lugar é um lugar berço e, portanto, ali também nos sentiremos no colo da mãe. A propósito da questão da imagem, a imagem não é uma réplica. As imagens não são... a imagem da Sociedade do Cabo, quando surge, não é uma réplica de nada. Porque a imagem original não tem nada a ver com esta. Mas a imagem que está, de facto, dentro da igreja, ou até mesmo cá fora, na frontaria, essa sim tem outras semelhanças. E, portanto, quando a paróquia da Terrugem mandou fazer precisamente esta que nós temos atualmente, possivelmente terá sido com base nessa imagem de fora e não tanto na outra mais bonita. Não era para ser uma réplica de nada, para ser apenas um sinal, um símbolo, de facto, desta ligação ao Cabo, e por isso ela é peregrina, mas não é uma réplica da imagem, porque nem sequer tem presenças algumas. Não é? Bem, de qualquer dos modos, a imagem é sempre um sinal físico, visível, de algo muito maior, que não está só por trás, mas está na própria escultura. Eu lembro a primeira vez que peguei na imagem e pensava que se ia partir, não é? Mas uma coisa tão pequenina e tão esguia, mas um trabalho, de facto, ao mesmo tempo de tanto movimento, não é? Que apesar de ser uma imagem tão pequenina, tem imenso movimento. Enfim, para quem percebe um bocadinho das linhas da arte, percebe que não é uma imagem quieta, parada, mona, mas de mãe que, ao mesmo tempo, como dizia o lema das jornadas, há pressa no ar. Vemo-la, parece que está em movimento, mas movimento apressado. Por isso estas curvas todas que ela representa são formas de ler também um bocadinho aquilo que é a estatuária, portanto, religiosa, que nos pode sugerir isso mesmo. Não ficarmos quietos, também sermos capazes de abraçar causas e coisas de Deus, porque elas irão sempre mais além do nosso eu, irão de facto para como dizia o Sr. Manuel, portanto, não é uma questão de gente, de massas, mas é uma questão de comunidade, de comunhão. Portanto, e a presença da Nossa Senhora, penso que potencia muito isto. Não é? A comunhão entre nós, mas também a comunhão com as outras comunidades do Sírio, e, portanto, penso que isto nos ajudará um bocadinho a sentir um pouco mais o pulsar da Igreja. Uma vez mais, muito obrigado, Sr. Manuel. Já de seguida podemos aproveitar e ir um bocadinho à casa de banho para quem precisar, e depois vamos entrando para a Igreja para podermos então saborear o concerto. Mas, antes de saírem, nós temos cá em cima o famoso Pontifical Joanino, portanto, ao tempo do rei Dom João V, com toda a pompa e circunstância que na altura se fazia. É uma representação de uma procissão do Corpo de Deus, do Santíssimo Corpo de Deus, como na época era feita. São apenas figurinos, enfim, religiosos de um cortejo, não há aqui povo, não há aqui ordens religiosas, são apenas as várias camadas mais ou menos hierárquicas do tamanho daquilo que é o cabido da catedral, portanto, há toda uma simbólica muito bonita. Faltam apenas aqui dois elementos, aqui à frente, nestes dois chamados capelães, que são estes senhores que vestem roxo e depois têm uns mantelões vermelhos, que é o tintinábulo, portanto, um símbolo da Igreja Patriarcal, com um sininho, e a basílica, que é uma espécie de um chapéu, um guarda-chuva enorme, aberto, em tecido, portanto, Dona Maria Marcelas, Seminência. Portanto, teremos mesmo que voltar outra vez a esta para completar. Mas ele está mais ou menos assinalado, portanto, tem umas pequenas legendas, como vem aqui naquilo que é o prospecto que nos propunha isso, para poderem ler um bocadinho e perceberem, de facto, o Fausto. Não é? Portanto, mesmo o próprio livro diz há coisas que são de aparato, portanto, era mesmo para ser uma coisa visível, que marcasse, enfim, que fizesse estremecer quem estava a ver e percebesse que isto não é nada assim está bem. E ao mesmo tempo, enfim, também a beleza em si, a diferença das cores, enfim, que também vai variando, se bem que na época havia também um traje de verão e um traje de inverno, e portanto vestia-se seda no verão, mas também se vestia lá no inverno, e aí as cores e o tipo de tecidos, as voltas que às vezes as coisas davam, o tipo de vestimentas era totalmente diferente. Mas vale a pena, deu muito trabalho, mas à escala acho que está uma coisa interessante.
Depois veio a pandemia, nós terminamos isto antes da pandemia, veio a pandemia, metemos tudo nos caixotes, nunca mais inauguramos este espaço, então vamos pedir ao Sr. Manuel esse favor e, portanto, está inaugurado. Já agora, só atenção a uma coisa, do ponto de vista, não é só religioso, é cristão. Estamos na época barroca, e no tempo do barroco tudo tinha muita expressão, tudo tinha muito espavento, e por isso todos estes trajes, estas cores, etc. Mas é a expressão do corpo de Deus. E o mais importante, vai aqui no fim nas mãos da patriarca, e é um bocadinho de pão. E isso é que é Nosso Senhor. Quer dizer, depois deste espavento todo, e mais algum, o mais importante é um bocadinho de pão, que é Nosso Senhor. Vejam lá como é que o Nosso Senhor trabalha, não é? Ele deve se rir muito connosco. Muitas horinhas. Mas